chefe guerreiro, ao faraó, ao rei e ao Estado. Resgatar a história dos tributos é buscar a história do homem em qualquer época. Eu convido você a mergulhar nessa saga em busca da cidadania. Há milhares de anos, o homem vivia só. Era, entre outros animais, lutando para sobreviver, descobria no convívio com o outro e no domínio da natureza a sua força. Os mais fortes e valentes, tributos em forma de presentes. O homem descobre os metais e com eles a conquista de tribos vizinhas. O guerreiro impunha contribuições ao povo dominado. Povo merecido tem que pagar! Quero meu peso em ouro! O tributo, já desde essa época, deixa de ser voluntário para ser imposição. A relação do povo dominante com o dominado é estabelecida. Civilizações inteiras se ergueram sob o sangue dos conquistados. Muitas cabeças falaram, enquanto só a força era lei. Povos conquistados eram transformados em escravos. A luxúria e a abundância se contrapunham à miséria e à fome. O Estado se fortalecia. Na Grécia, os espíritos dos deuses iluminam os homens e fazem deles cidadãos livres. São criadas leis para todos. A vitória da razão sobre a força. Mas nem todos se beneficiam. Os estrangeiros e escravos são excluídos da democracia ateniense. Mas ainda assim, o estrangeiro, enquanto comerciante, paga impostos. Mas a força da história estaria em Roma. Os romanos disciplinaram a convivência entre os homens através de um código de leis. Aprenderam também com os gregos a ideia dos impostos, para ir e vir, comprar e vender. Eram os povos conquistados que sustentavam a máquina do Estado. A República custava muito caro aos vencidos. A César o que é de César. Ao povo, pão e circo. Para os Césares era tudo. Ao povo, nada. Anos se passaram, de escravos a servos. Agora se produzia para o senhor feudal. Tudo que brotava da terra era taxado. Tinha que ser dado aos nobres. Em cada condado da Inglaterra havia um agente do rei que usava as armas e a força para saquear os vassalos com altas taxas. O rei tinha poder absoluto. Ao se apoderar das terras dos camponeses, João Sem Terra faz nascer a lenda de Robin Hood, o príncipe dos ladrões, que roubava dos ricos para dar aos pobres. A migração do campo para a cidade ganha velocidade. Os camponeses, superexplorados por excesso de tributos pagos aos senhores, abandonam o campo. O comércio ganha feições e o Estado a nacionalidade. Os produtos importados são taxados para beneficiar as cooperativas. Quem poderia imaginar uma sociedade que taxasse os pobres e não os ricos? A França de Luís XIV. Sustentar o rei foi penoso demais. O povo e não os nobres é que pagavam impostos ao rei. O mercantilismo deu poder ao Estado e legitimação divina ao rei. L'État, c'est moi! O Estado sou eu. Quero que o clero reze, que o nobre morra pela pátria e que o povo pague. O Estado não encarnava o bem comum. Os serviços eram usufruídos somente pelo rei. O povo francês tinha seus direitos limitados pelos reis. Sob a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, toda uma nação se ergue contra a exploração. Cabeças voltaram a rolar para que nascesse a primeira declaração dos